A leitura dessa semana em Levítico traz assim muitas perguntas sobre como poderia ser praticado isso. Eu vi nos comentários de alguns que estão lendo de onde viriam tantas pombas para serem sacrificadas, e se todas as mulheres que estavam menstruadas depois de terminar o período da impureza tinham que vir para o sacerdote, quanta carne o sacerdote teria que comer. E tem tantas perguntas que surgem no cumprimento dessas leis de Levítico que isso a gente não sabe a resposta, a gente não tem jeito de responder. Mas o importante em ler essas passagens, às vezes um pouco difíceis, é nós irmos além dos detalhes e que não tem respostas, para entender o contexto, para entender os princípios por trás disso, né? Nós sabemos que em Jesus, graças a Deus, todos esses sacrifícios de animais e todos esses rituais que eram figuras do sangue do cordeiro, todos esses bodes e carneiros e tudo isso foi eliminado. E nós sabemos também, lendo Hebreus depois, vocês vão perceber, se estão lendo a Bíblia pela primeira vez, em Hebreus explica muito dessas coisas, que eram símbolos ou figuras de coisas celestiais. E no capítulo 16 de Levítico mostra que o caminho para o Santo dos Santos estava fechado, porque Arão só podia entrar uma vez por ano, e essa entrada não era para ouvir a voz de Deus, era só para fazer expiação, no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, uma das festas de Israel. E ele entrava com sangue, ele entrava com incenso, e Deus disse que apareceria na nuvem, em cima do propiciatório, mas Arão tinha que fazer uma nuvem com o incenso, né, em cima das brasas do altar. Ele colocava o incenso em cima das brasas a hora que entrava lá, e tinha uma nuvem que ele fazia, que encontrava com a nuvem da presença de Deus, para que ele não morresse. Ele tinha que vestir roupa de linho, branquinho, lavar o seu corpo primeiro, vestir esse linho, e depois, para sair para o povo, ele tinha que tirar essa roupa de linho e vestir a roupa normal para estar com o povo. Então, em todos esses detalhes, nós precisamos ver que Deus, um Deus santo, inatingível, que não pode ser conivente com o pecado, que não pode ser tocado por sujeira, que tem nojo de sujeira, nojo do pecado, nojo da doença, nojo da contaminação, nojo de bactérias, nojo de tudo. É algo amedrontador, e não havia acesso à presença de Deus. No fim, assim, todas as direções de Deus vinham pelo Urim e Tumim, no peitoral do sacerdote, mas ele não ouvia a voz de Deus. Mas com Moisés, não, Moisés entrava sempre ali no Santíssimo Lugar, e sem tanto sangue, sem essas coisas. Então, com Moisés a coisa é diferente, mas depois de Moisés a coisa ficou bem fechada. E Deus queria morar no meio do povo, mas o povo era imundo e ele tinha que santificar o templo, o tabernáculo, santificar tudo, né? Sim, santificar o altar, santificar o povo, santificar ele mesmo. É uma coisa parecendo quase uma sala de UTI, onde tem que ser tudo esterilizado, limpo, purificado. Então esse é o nosso Deus, tremendo, santo, que é tão santo mas ele quer morar no meio de um povo, mas ele não pode ser contaminado por esse povo. E então, assim, o que está chamando muito a minha atenção é essa santidade de Deus. Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E ele fala várias vezes que se nós, por exemplo, se ele sacrificasse seus filhos a Moloque no fogo, estavam profanando o nome dele. Então, Deus, ao mesmo tempo que ele nos quer perto, ele não quer estar perto de nossos pecados, da nossa imundícia. E eu achei muito interessante na purificação do leproso, que era o sangue colocado na ponta da orelha, na ponta do polegar, na ponta do dedão do pé, mas depois tinha o azeite que era colocado em cima do sangue. E
E o azeite era espargido diante do Senhor para fazer expiação. E o azeite era derramado na cabeça dele. Então isso me trouxe uma lição muito interessante, que nós somos purificados pelo sangue de Jesus, perdoados nossos pecados, temos livre acesso a Deus, apesar de sermos tão sujos e tão imundos e tanta coisa errada em nossas mentes, em nossas vidas, mas o sangue nos purifica. O sangue de Jesus, ele faz propiciação por nós, ele faz expiação por nós. E isso nos permite um caminho novo e vivo. O véu foi rasgado. Não precisamos entrar só no dia da expiação e só o sumo sacerdote. Podemos entrar por causa do sumo sacerdote Jesus, que entrou por nós nessa presença. E nós podemos entrar não só para fazer expiação, mas para ouvir a voz de Deus. Isso é tremendo. Mas não é só a purificação pelo sangue. É a vinda do Espírito Santo. O azeite é figura do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos santifica. Pode ver no Novo Testamento, muitas vezes fala que o Espírito Santo nos santifica. E então não é só o sangue que nos santifica. O sangue nos traz perdão, expiação, pagamento pelos nossos pecados. Foi quitado nossa dívida para com Deus. E Ele pode se relacionar conosco, não sendo conivente com nossos pecados, porque o sangue de Jesus pagou nossa dívida. E nós não temos mais acusação de Satanás que pegue em nós por causa do sangue de Jesus. Mas não é só isso, nós precisamos do Espírito Santo, que é o azeite derramado em nossa cabeça, espargido diante de Deus. Quer dizer, nós precisamos do Espírito Santo em nossas vidas, nos dando horror ao pecado, nos dando nojo do pecado, nos dando força para não viver no pecado, nos dando força para querer só as coisas de Deus, para amar só a Deus. Então, o sangue traz perdão, mas o Espírito Santo traz vida, traz assim um andar vivo diante de Deus. Que Deus possa realmente nos trazer uma revelação maior como igreja sobre a sua grande santidade. Não é só no Velho Testamento que havia santidade. Nadab e Abiú morreram porque entraram com fogo estranho. Mas no Novo Testamento, na igreja, Ananias e Safira morreram porque mentiram para o Espírito Santo. Então, os nossos dias, parece que a chave está desligada. Todo mundo faz tanta coisa e ninguém morre. E não há temor, mas não há uma grande presença de santificadora de Deus. E nós estamos no cumprimento das festas de Israel. Então, Pentecostes foi restaurado. Graças a Deus nós temos o dom de línguas, temos o dom de expulsar demônios, temos curas, temos essa presença maravilhosa do Espírito Santo que a gente sente em nossas vidas. Mas nós não temos temor de Deus, nós não temos uma purificação, nós não temos uma noção da santidade de Deus. Precisa vir. E isso antes da volta de Cristo, que é Tabernáculos. A festa de Tabernáculos é a última festa do ano. Mas nós precisamos entrar no dia da expiação, nesse dia de realmente afligir nossas almas. Não saber que nós não podemos nos purificar por nós mesmos, que nada adianta nossos esforços. É um sábado de descanso, é uma assembleia solene. Não tem jeito de nós nos purificarmos, não tem jeito de nós prometermos a Deus que nós vamos fazer mais esforço e melhorar. Não adianta. Mas nós temos que ter um temor de Deus, nós temos que ter horror ao pecado, nós temos que ter esse Espírito Santo operando em nossas vidas, um temor e uma revelação da santidade de Deus. Isso tem que descer sobre a igreja em nossos dias, antes que Jesus possa voltar. Então eu queria que vocês todos que estão lendo a Bíblia, continuem lendo com muito ânimo, com muita graça, apesar de não entender muita coisa, apesar de achar coisas assim bem estranhas e difíceis de entender, mas Deus estava formando um povo, Ele estava querendo tirar eles da cultura do Egito e da cultura de Canaã, para onde eles iam, e trazer uma cultura, no mínimo possível, sem o poder do Espírito Santo, sem a vinda de Jesus. E para que nós entendêssemos que sem Jesus realmente não dá, só com as símbolos ou figuras não dá. Continuem, meus irmãos, animados em ler a palavra, mesmo que você não entende muita coisa, mesmo que muita coisa é duvidosa e assim, não dá para entender e tal, mas é a palavra santa de Deus e alguma coisa começa a penetrar em nossos corações e os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus começam a entrar em nossas vidas. Vamos prosseguir lendo Levítico, entrando depois nos próximos livros da Bíblia, vamos continuar nessa caminhada sagrada até o fim desse ano de 2025, lendo a palavra de Deus
e permitindo que o Espírito Santo vivifique algumas coisas claras em nossos corações. Deus é maravilhoso e sua palavra é maravilhosa.